Você sabe o que tem na tabela 2 do volume 1 da nossa CDD? Não? Então fica comigo que depois da vinheta eu te mostro. Fala minha galerinha da classificação, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui a esse espaço que é todinho teu. É tua primeira vez aqui conosco? Então eu te convido para dar uma parada, vai aqui na tua sugestão e aí você vai assistir ao anterior. Assim não vai ficar perdido ou perdida no andar da carruagem. Agora, se tu já és da comunidade, Bíblia Responde, vamos nessa que a gente tem pressa. Hoje nós iremos estar começando a parte 6 da nossa CDD. E para não perder o costume, revisando então, a nossa CDD é um sistema de classificação que apresenta 4 volumes. No volume 1, nós temos a parte da introdução, a parte introdutória, onde vai ensinar o que é classificar com a CDD, quais são as atualizações, quais foram as mudanças que ocorreram ao longo das edições, uma vez que hoje eu estou na 23ª edição. E também tem as nossas tabelas, que agora, em vez de ser 7, passaram a ser apenas 6. Nos volumes 2 e 3, nós temos as classes principais, que o nome correto é esquemas. É aqui que nós temos os esquemas, onde o assunto que abrange do número 000 a 599 contemplam o volume 2. 600 a 999 irão contemplar o volume 3. E de quebra, o volume 4 é o nosso índice, que é super importante para o processo de classificação e daqui a pouquinho você vai até descobrir o porquê. Nós temos dentro das nossas tabelas, já que nós tivemos mudança nessa 23ª edição, percebam que a tabela 2, ela não é exclusivamente para a área geográfica, como anteriormente era. Então percebam que nós temos a tabela 1, continua como subdivisão padrão. A 2 agora passou a ser área geográfica, períodos históricos e biografia. A 3, artes, literaturas individuais e formas literárias específicas. Tabela 4 se volta para idiomas individuais e famílias de idioma. Tabela 5, grupos étnicos e nacionais, e a 6, exclusivamente para línguas. E a nossa aulita de hoje vai abordar a tabela número 2, ou seja, vamos dar uma passeada nas áreas geográficas, períodos históricos e biografia. Para que você tenha uma noção de como a tabela 2 hoje está estruturada na CDD 23ª edição, eu trouxe aqui, tomando por base Matos 2019, a estrutura da nossa WebDewey. Eu não trouxe ela diretamente porque para você acessá-la, a tua instituição tem que assinar. E como eu ainda não tive acesso à WebDewey, eu tomei emprestado justamente a apresentação que Matos trouxe em seu material didático. Então percebam agora, meus amores, que a nossa tabela 2, ela não contempla mais apenas a questão de área geográfica. Ela tem a parte da subdivisão padrão, mas olhem aqui, ó, a parte de história voltada para períodos históricos e nós temos agora também, ó, a biografia. Então agora também já tem a biografia de plantas e animais. Então houve um acréscimo nessa 23ª edição. Na nossa aulita de hoje, a gente vai ficar somente com a questão da área geográfica, porque a CDD que eu ainda trabalho ainda é antiga. Então por isso
que eu não vou trazer para você exemplo, já utilizando a tabela 2 em relação a períodos históricos e a parte de biografia. Beleza? Assim como a tabela 1, a tabela 2, ela é uma das mais utilizadas no processo de classificação. A tabela 1, ela pode ser utilizada em todo e qualquer esquema. Ou seja, sempre vai ser um dicionário, sempre vai ter um periódico, sempre vai ter um aspecto histórico, um aspecto educacional, então sempre vai ter o aspecto extrínseco ou intrínseco da obra. A tabela 2, ela também é extremamente utilizada, não é? Só que temos que levar em consideração que ela sozinha, ela não pode ser utilizada. Ela por si só, ela necessita da parte do esquema. Ela precisa do maior, que é a minha classe principal, para poder fazer a síntese. Então, ela se agrega a alguém. Ela sozinha, ela não existe, ok? E de que forma a tabela 2 pode ser utilizada? De que forma o aspecto geográfico, que agora também vai ser período histórico e biografia, de que forma eles são usados? São duas formas que nós podemos fazer uso na minha tabela 2 no ato de classificar. É uma forma direta e uma forma indireta. Vamos trabalhar um pouquinho a forma direta. Quando a tabela 2 da CDD vai me aparecer de forma direta. Quando, no próprio esquema, eu verifico que me manda ir para a tabela 2. Então, por isso que aqui eu escrevi, quando o esquema manda-se fazer uso dela. Então, não é a Guilhermina que quer fazer. Automaticamente, a CDD obriga a Guilhermina a ir até a tabela 2. Quando acontece isso, nós chamamos de uso direto. Vamos ao nosso exemplo? Nós sabemos que para fazer a classificação, eu não posso ter apenas o título da obra e muito menos apenas o cabeçalho da obra. Nós temos que ter a obra inteira. E, hipoteticamente, trabalhando com vocês, é que a gente vai fingir que nós temos a obra inteira, tá? Então, vamos fingir que nós temos uma obra que ela tem este título: Bibliotecas Escolares do Estado do Amazonas. Lógico, tem que puxar a sardinha para mim, né, gente? Então, eu tenho esse título. Nós vamos começar a folhear esta obra. Nós vamos começar a entender o que ela trata, para depois fazermos o cabeçalho de assunto. Então, o passo 1, entender o que a obra trata. Passo 2, montar o cabeçalho de assunto. Passo 3, definir quem é o meu assunto principal, quem é o assunto auxiliar. Próximo passo é ir até o nosso índice, que ele vai me dar um direcionamento. Eu vou para qual volume quando é o esquema? Volume 2 ou volume 3? Eu vou para qual tabela? Também ele vai aparecer. Então, fiz a leitura, estabeleci este instrumento, exatamente este cabeçalho de assunto. Vamos dizer que é Biblioteca Escolar Amazonas. Agora, vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Quem é o sujeito da oração? Quem é aquela pessoa que não pode sair nunca dessa frase, senão perde o sentido? Se eu coloco apenas Amazonas e olho para você, Amazonas, aí você vai dizer assim, sim, e aí? Você vai ficar na dúvida. Que Amazonas eu estou falando? É o rio Amazonas ou é o estado do Amazonas? Tá sacando? Então, quando eu chego contigo e falo Amazonas e você não consegue entender,
Então, tu já percebeste que Amazonas não é o sujeito, não é o coração da minha oração. Mas se eu chegar contigo e falo biblioteca escolar, você consegue entender. Você não quer saber se a biblioteca escolar é do Amazonas, é do Acre, é de São Paulo, é do Sul. Tu consegues entender o que é biblioteca escolar? Então significa que o coração desta minha oração, ou seja, o sujeito, é justamente biblioteca escolar. Então agora eu tenho condições de dizer quem é o assunto principal e quem é o assunto auxiliar. O assunto principal passa a ser o meu coração, né? O sujeito da minha oração. Portanto, biblioteca escolar. E o que sobra, literalmente, o que sobra, aqui só tem uma variável que sobra. Mas quando a gente estiver lá na frente, mais avançado um pouquinho, tu vai verificar que eu vou ter mais elementos sobrando. E todos esses elementos que sobram vão fazer parte do grupo de assunto auxiliar. Tá? Eu só tenho um assunto que sobrou, então eu nem penso. Coloco Amazonas no assunto auxiliar. Quando eu cheguei nesse nível, agora eu tenho que lembrar que o assunto auxiliar ele está dentro do volume 1. E o volume 1 é constituído por 6 tabelas. Então significa que eu tenho que descobrir Amazonas pertence a que tabela? Tabela 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Aí eu começo a perguntar. Amazonas é uma forma? Amazonas é uma língua? Amazonas é um local? Opa, Amazonas é um local. Então se é local, para CDD, trata-se de geográfico. Então eu já bati. Amazonas é um local, é o geográfico, é um lugar. Então se é um lugar, eu vou até, não sei qual é a tabela, não tem problema. Para isso a CDD tem a sumarização, que é para facilitar a nossa vida. Eu vou lá dentro, tabela 1, subdivisão padrão, tabela 2, área geográfica. Opa, área geográfica, lugar. Então, Amazonas, eu vou procurar dentro do volume 1, tabela 2. Deu para entender até aqui? Tudo beleza? Então, vamos nessa. Eu tenho duas variáveis que eu tenho que procurar onde eu vou localizar esses números. Uma vez que eu tenho o meu cabeçalho, ele vai gerar o meu número de classificação. Então, a biblioteca escolar eu vou ver no volume 2. O Amazonas, eu já verifiquei que é volume 1, tabela 2, porque é aspecto geográfico. Mas, Guilhermina, eu quero saber da onde é que tu colocaste que biblioteca escolar vai ser no volume 2. Não é nossa praia ainda, mas só para te lembrar, tá aqui um retrato do nosso índice, volume 4. E aí eu vou ver onde está biblioteca. Será que o rapazinho já achou? Eu já achei. Tá aqui, ó, bibliotecas 027. Então significa, se tá na classe 0, volume 2. Entenderam? Porque lá na frente eu já fui antecipando e dizendo que biblioteca escolar ia estar lá no 027. Então, na 027, desculpa, lá no volume 2, porque aqui só tem biblioteca 027. Eu quero biblioteca escolar. Não é qualquer biblioteca. É uma biblioteca específica, ok? Antes, adiantando logo o nosso assunto, percebam aqui, meus amores, que no nosso índice tem horas que a gente tem, ó, T2 com número. Então eu já sei que isso daqui é um local, ó, província, tá vendo? Província da Filipinas, ó.
Então, é local. Ele é tão didático que ele já diz, ó, T2. Ele já diz aqui, ó, T6. Então, eu já sei que é língua. E esses que estão sozinhos, Guilhermina, como a minha biblioteca 2027, é assunto. Então, quando você for fazer a busca no teu índice e se deparar com isto aqui, tendo um número sozinho e abaixo um número com o T na frente, ele está dizendo que aqui, esse assunto, ele é tratado no esquema, como assunto principal. E aqui, esse assunto é tratado como auxiliar. E se é 6, vai ser auxiliar de línguas, ok? Tá? Então, é esse que é o processo que a gente faz dentro da procura do índice. A gente não pode cair no erro de achei biblioteca 027, então biblioteca escolar 027. Não. Ele está me mostrando biblioteca. Depois disso, nós vamos ter que ir até a classe que ele mandou. Então, eu vou lá no volume 2, já que é 027. Então, tá aqui, ó, 027. Então, eu tenho bibliotecas, arquivos e centro de informações. Então, biblioteca no geral, arquivo no geral e centro de informações no geral. Não é? E percebam que dentro do 027 nós temos a sumarização, que é show de bola, não é? É isso que foi a grande sacada do Dewey. Então percebam, 027 ele sozinho exige subdivisão padrão. Mas a pergunta besta que eu faço para você, eu estou procurando biblioteca no geral? Se sim, aí eu sou obrigada a correr para a subdivisão padrão. Então, eu tenho que ir lá para a tabela 1 e depois ir para a tabela 2 para achar o local de Amazonas. Mas eu não estou querendo biblioteca no geral. Eu estou querendo biblioteca escolar. Então, significa que o meu olhinho vai começar a passar pelo meu sumário até chegar onde está a minha biblioteca escolar. E aí, eu vou procurando, vou lendo e acho aqui, biblioteca escolar, ponto 8. Automaticamente, quando aparece assim, gente, ponto 8, e você for transcrever, que tu vais anotar agora no papel esse número, tu és obrigado ou obrigada a copiar o número principalzão, que é o do esquema. Então, 027.8, ok? Tá? Então, aqui a gente sempre tem o ponto, mas eu sei que na frente nós temos o nosso esquema, que é o principalzão. E ele vai aparecer aqui porque está iniciando o assunto, mas depois ele vai ficar sempre nessa partezinha de cima, para facilitar a nossa vida, ok? Tá? Mas por que aqui ficou 026, Guilhermina? Porque agora que está iniciando o 027. A partir da próxima página, aí aqui na parte de cima do meu cabeçalho, vai estar lá 027, ok? Então, achamos pelo nosso sumário. Então, eu já posso colocar, Guilhermina, 027.8, biblioteca escolar? Será? É isso que a gente não pode correr o risco. Nós temos que agora ir lá no 027.8, ler tudo que ele manda para verificar se o número vai ser 027.8 ou outro número. Porque não esquece que quem manda em você é a CDD. Então, vai ter horas que quando você entrar naquele número, vai ter uma nota. Aí ele fala, não use 027.8, use 019.9. Isso é hipotético.
Então, a partir daí eu não posso colocar 027, eu tenho que colocar o número que ele me manda. Então, por isso que eu não posso sair classificando nem pelo índice e muito menos pelo sumário. Nós temos que começar a folhear a CDD propriamente dita. Então, tá aqui a nossa folhinha. Eu não falei que na folha seguinte nós iríamos mudar esse processo? Então, tá aqui, ó, meus amores, 027, ó, 2027, tá vendo? Então, a partir daí, quando você for começar a folhear, logo nessa partezinha aqui, tu já vai saber qual é a classe que tu tá querendo, qual é o esquema que tu tá querendo. Então, 027. Aí eu tenho ponto 69, 027.7, 027 de acordo com o meu sumário, eu tenho que vir aqui, ó. Então, para facilitar a nossa vida, eu ampliei para a gente poder enxergar, tá? Então, o 027.8. Então, tá aqui, ó, ponto 8, bibliotecas escolares. Aí, a questão toda é que ele coloca assim, ó, quando é para tratamento histórico, geográfico de pessoas, classifique em bibliotecas específicas. Então, classificar bibliotecas específicas em 027.823 a 027.829. Olha aqui, ó. Não, então não é para classificar assim, é para classificar assim. E a nossa biblioteca escolar, dentro de biblioteca escolar é um tipo específico de biblioteca. Então, nós iremos olhar para o que a CDD me mandou. Então, eu vou lá para 027.823 a 027.829. Então, tá aqui, ó, ponto 823 a ponto 829. Aí ele coloca, olha, adicione ao número base. Quem é o número base? É esse aqui, ó, que tá aqui, ó, 027.82, porque o 3 e o 9 é justamente os nossos auxiliares, não é? Então, adicione ao número base 027.82 a notação de 3 a 9 da tabela 2. Tá sacando? Então, é isso que é o uso diretor da tabela 2. A própria CDD te manda ir até ela. Então, ele ainda bota aqui um exemplo. Se você quiser, ele vai te dando os exemplos. Então, ele quer que eu vá até a tabela 2, do número 3 ao número 9. Então, com toda certeza, eu vou ter que confirmar se o meu Amazonas ele está entre 3 e 9, tá? E a gente vai já fazer isso. Então, com base nessas informações, o que nós temos aqui? Eu tenho a biblioteca escolar com o número base 027.82. E ele disse para mim que eu tenho que adicionar a esse número base uma anotação de 3 a 9 da tabela 2. E a gente já sabe que o Amazonas vai para a tabela 2 mesmo, não é? Então, ele calha certinho o que eu estou querendo fazer. Então, vamos lá. Quando a gente entra na tabela 2, nós vamos verificar que nós temos um número, eu tenho que focar entre 3 a 9, porque ele me manda acrescentar no número base a notação de 3 a 9. Então, eu fui em 3, não me interessava. Eu fui em 4, não me interessava. Eu fui lá no 5, não me interessava. Então, peguei Irã, peguei Ásia, o 6, África, o 7 e assim vai embora. Aí, quando chega no 8, olha o que eu me deparo. América do Sul. E dentro da sumarização, olha que bonitinho para mim. Eu tenho o Brasil, porque se é estado do Amazonas, o estado do Amazonas está dentro do Brasil.
Só que eu quero o estado do Amazonas, eu não quero o Brasil. Não é biblioteca escolar brasileira, é biblioteca escolar no estado do Amazonas. Então, eu ainda tenho que ir mais fundo. Eu não posso ficar ainda só no Brasil. Mas eu já achei a anotação no Brasil. Então, eu vou começar a folhear a minha CDD até chegar no número 81, não é? Então, até chegar aqui, ó. Já temos aqui maior para você poder entender. Então, tá aqui, ó. 81 é o meu Brasil. Belezinha. Vamos lá. Achei o meu Brasil. Aí eu vou começar a classificar. Eu quero Amazonas, né? Beleza. Classifique aqui Rio Amazonas. Eu quero o Rio Amazonas. Se fosse Rio Amazonas, ia ser 811. Mas eu não quero o Rio Amazonas, Guilhermina. Então eu tenho que me atenar. Se você não tomar cuidado, tu já lê logo o Amazonas, automaticamente 811. E, na verdade, você vai apresentar o número de classificação equivocado, não é? Por quê? Porque eu não quero o Rio Amazonas, eu quero estado do Amazonas, estado do Acre, estado do Amazonas, o território de Roraima. Então, significa que o número que eu vou pegar é 8113, exatamente do jeito que aparece na minha CDD. Tá? Assim sendo, nós temos biblioteca escolar 027.82, né? Que era o número base. O meu estado do Amazonas, 811.3. 8 não está entre 3 e 9? Tá, então eu estou certíssima na minha classificação, tá? Aí, depois desse passo, eu vou ter que unir todo mundo. Eu vou ter que fazer a minha síntese, eu vou ter que gerar o meu número de classificação. Para eu fazer isso, eu sempre vou unir de 3 em 3. E lembrando que em nível de pontuação, a CDD apresenta apenas um ponto após os 3 primeiros números. A partir daí, continua agrupando de 3 em 3, mas dando um intervalo entre eles, sem ponto nenhum, porque eu só tenho um único ponto. Que, porventura, ele já está aqui, ó, ponto. 1, 2, 3, ponto. Sempre assim. Após os 3 primeiros pontos, os 3 primeiros números, você coloca ponto. E aí, eu tenho esse número que equivale à biblioteca escolar. Então, eu vou pegar este número e vou somar com este número. Sempre unindo de 3 em 3. Então, 1, 2, 3, fiz o outro bloco. 1, 2, 3, fiz o outro bloco. Assim sendo, biblioteca escolar no Amazonas passa a ser 027.828 espaço 113. Ok, meus amores? Esse é o exemplo de quando a gente faz uso na forma direta, quando o próprio esquema te manda ir para a tabela 2. E o segundo uso que nós fazemos da tabela 2 é justamente a forma indireta. É aquela onde a gente não consegue achar de forma tão clara essa instrução. Então, a gente não localiza instruções específicas. Vamos para o nosso exemplo. Educação superior japonesa. A mesma coisa que nós temos que fazer. Passo 1, fazer o nosso cabeçalho. Então, o que eu vou querer fazer? Ensino superior, Japão. Passo 2, quem é assunto principal, quem é assunto auxiliar. Assunto principal é o sujeito, é aquele cabra que não pode sair nunca. Quem não pode sair daí? É educação, ensino superior ou é o Japão? Se eu boto o Japão, tudo bem, mas aí, você vai falar o que do Japão? Que ele é lindo, que ele é grande, é a história? Ensino superior é mais fácil.
pelo ensino superior, eu ficar assim, tá, entendi o que você quer falar. Assim sendo, o assunto principal, o sujeito, o coração do negócio, ensino superior. Japão é local. Se é local, eu já sei que ele vai para o volume 1, tabela 2, porque é área geográfica. Nós vamos lá no nosso sumário, na área de educação, que eu já fui lá no índice, ele já viu para mim que educação é 370. Eu venho aqui no meu sumário e eu tenho um sumário enorme da educação. Eu tenho 370, se fosse só educação no geralzão, ia precisar ir para a tabela 1 também, mas eu não quero. Aí eu tenho 371, quando é organização e gestão escolar, é isso que eu quero? Não. Ela é educação elementar, é isso que eu quero? Não. Educação secundária, educação de adulto, currículos, educação de mulher, escola e religião, até agora nada é o que eu quero. Educação superior, opa, achei o que eu quero. Então, o que eu quero é o número 378, que também tem suas subdivisões, tá vendo? Mas já achei o primeiro passo, achei o que eu quero. Então, vamos colocar bem claro para a gente poder entender. Como eu quero educação superior, é geralzão, não é? De acordo com o nosso sumário, se eu for pegar 378, eu sou obrigada a pegar a subdivisão padrão. E além de ser obrigada a pegar a subdivisão padrão, ou seja, tabela 1, antes de ir para a tabela 2, que é lugar, ele te coloca o seguinte, eu não posso colocar apenas 01 a 09. Percebam que ele colocou ponto 001 a ponto 009. Então, nós temos que acrescentar mais um zero na notação equivalente da tabela 1, da subdivisão padrão. Porque ele está colocando 2 zeros e não apenas um, como é o de costume. Deu para entender? Tá? Então, vamos nessa. Ensino superior passa a ter que ser 378.001 a ponto 009. Então, antes de eu ir para a tabela 2, para achar o número de Japão, eu sou obrigada a ir para a tabela 1, para subdivisão padrão. Ai, Guilhermina, mas eu não quero fazer isso que vai dar trabalho. Mas não é você que manda. A CDD que manda em você, como eu já te falei, então você é obrigado ou obrigada a ir para a tabela 1. Então, vamos para a tabela 1. Afinal de contas, ele manda a gente ir para a tabela 1, não é? Então, eu passo a ter 3 variáveis para procurar. Um, que é ensino superior, que a gente já viu, 378.001 a 009. Então, eu não sei qual vai ser que eu vou pegar. Eu vou ter que ir para a subdivisão padrão, então, volume 1, tabela 1. E depois eu vou lá para o Japão, volume 1, tabela 2. Vamos lá. Estou no meu volume 1, tabela 1. Aí eu estou no sumário da nossa tabela 1. Entendeste por que não se pode fazer classificação só pelo cabeçalho? Eu não tenho a obra na minha mão. Qual é o aspecto intrínseco? Agora vai ser intrínseco, porque eu não tenho dicionário, não está na forma de dicionário, não está na forma de periódico, não está na forma de miscelânea. Então, eu tenho que olhar para o aspecto intrínseco da obra. O que trata essa obra? É aspecto histórico? Olha, é educação. Então, eu vou colocar 07. Posso colocar o 07? Eu não sei.
Será que ele está trabalhando na forma de ensino do Japão? Ou será que ele está trabalhando o aspecto histórico mesmo? Como é que foi a evolução do ensino superior no Japão? Então, eu tenho que pegar, compreender o aspecto intrínseco, o que trata essa obra, para eu poder definir qual é o número que eu vou colocar. Como nós não temos a obra verdadeiramente na nossa mão, então eu vou trazer a hipótese de que esse conteúdo está voltado para o meu aspecto histórico. Então, eu vou me tomar por base o número 09. Mas não esquece que lá no meu sumário do 378, ele colocou ponto 001 a ponto 009. Então, significa que eu vou ter que incluir mais um zero aqui, porque ele exige ser 009 e não apenas 09, como aparece no nosso sumário. Então, nós já sabíamos que eu tinha que pegar a subdivisão padrão de 001 a 009. Eu estabeleci, já que eu não tenho o material na minha mão, que a história superior japonesa é tratamento histórico mesmo, tá? Então, eu vou trabalhar o ensino superior no Japão, mas abordando a sua história. Portanto, eu adaptei o 009, uma vez que é exigido pela minha CDD. Agora eu já posso unir com o meu número do esquema, que lembra que eu estava com 378 ponto interrogação, interrogação? Então vai ficar 378.009. Que coisa chata. Nunca tem aqui no condomínio carro. Agora tem hoje um caminhão. Eu acho que tu tá ouvindo. Então, nós temos ensino superior 378. Subdivisão padrão 009. Já que ele me manda incluir mais um 9. Mas eu ainda não tenho o número do Japão. Então, eu ainda tenho que ir até o volume 1, tabela 2. Vamos nessa. Para eu não ficar procurando na tabela 2 igual uma louca, vai primeiro lá no índice, ele vai te levar para o número. E aí depois eu vou lá no meu volume 2, tabela 2, e aí eu confirmo se é esse número mesmo. Não vai dar uma loucura de pegar já o número direto pelo índice, hein? Às vezes a gente dança legal quando faz isso. Então, eu olhei, tá aqui o Japão, olha, 52. Show de bola! Então, nós já temos o ensino superior, nós já temos a subdivisão padrão e nós já temos, enfim, o nosso Japão. Agora, bebês, vamos ter que unir tudo. Lembrando que essa união sempre vai ser de 3 em 3 em 3, não é? Então, o ensino superior 378 ponto, porque depois dos 3 primeiros números, obrigatoriamente, ponto, 009, peguei já o ensino superior, já que ele me mandou ir para a subdivisão padrão. E eu já achei o número do meu Japão, 52. Assim sendo, a nossa classificação, nosso número de classificação vai se unir tudo. Então, eu vou pegar o 3, sempre de 3 em 3, já tem 3, ponto, já tem 3, e aqui 2, não tem problema. Então, educação superior no Japão passa a ser 378.00952. Ok, meus amores? Tá? Essa é a forma indireta de fazer uso da nossa tabela 2. E por aqui a gente vai ficando. Se porventura você gostou do que viu, sinta-se à vontade para deixar o teu like, para
se inscrever no canal, ativando o sininho e nos seguindo nas redes sociais. Eu espero que você fique bem, você fique com Deus e até o nosso próximo encontro, que não tenha nem fogos e muito menos caminhão na porta da minha casa. Tchau, tchau, gente!